Bem, vocês estão vendo tudo direitinho já? Sim. Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre. Vai terminar a parte de cordados, vai falar sobre as aves e os mamíferos, que são os dois últimos animais desse grupo. E junto com essa característica, junto não, né? Essa característica de serem os últimos animais desse grupo de cordados, é justamente porque não existe mais nenhum animal que seja mais avançado, digamos assim, né? A gente nunca pode falar que um animal é mais avançado que outro, mas no sentido de entendimento, fica mais fácil para vocês entenderem dessa forma. Na linha evolutiva, os mamíferos são os últimos animais, porque não tem nenhum outro animal que se encaixa dentro dos padrões, né, dos cordados, que seja dos cordados de todo o resto, que seja mais evoluído, digamos assim, que tenha características mais complexas do que os mamíferos. E é o grupo aonde a gente se insere. A gente vai começar falando das aves, que a novidade evolutiva que a gente tem nesse grupo de animais é que são os primeiros com a capacidade de controlar a própria temperatura, ou seja, eles não vão depender do ambiente para isso. Eles vão conseguir controlar a temperatura por conta do seu metabolismo, que é extremamente elevado. E esses animais, a gente denomina eles como animais de sangue quente, porque eles vão ter uma temperatura constante, independente se está frio ou calor. O nome que vocês vão ver nas questões de vestibular vai ser que esses animais são homeotérmicos. São os animais de sangue quente que conseguem manter essa temperatura constante. Eles vão ter o corpo revestido por penas. Todas as aves têm um corpo revestido por penas. E elas têm também um formato aerodinâmico. Não são todas as aves que voam. Existem aves com voo extremamente ágil e alto, e tem as aves que planam e tem as aves que não têm capacidade nenhuma de voar. Porém, o formato aerodinâmico é encontrado em todas elas. Como essas aves como não são todas as aves que voam, a gente vai encontrar esses animais nos mais diversos tipos de ambiente, sendo eles aquáticos, terrestres ou aéreos, sendo que majoritariamente das aves a gente vai encontrar no ambiente aéreo. Elas vão possuir uma estrutura que a gente denomina de bico córneo e elas não têm a presença de dente. A gente vai ver mais para frente que essa adaptação delas possuírem bico e não terem dente é para que o peso dessas aves seja diminuído para facilitar o voo delas. Isso daqui gente, eu acho esse animal maravilhoso. É um pavão, eu tive a oportunidade de ver várias vezes já de perto. E é incrível, é inacreditável como a natureza consegue fazer um negócio tão bonito. E é um animal que ele não tem voo alto, ele vai planar bem baixinho. Há quem diga que ele não tem capacidade de voo, mas a gente vai ver que ele consegue planar. Como é um animal... Gente, uma diferença não, sinônimo para homeotérmico é endotérmico. Vocês podem ver as duas nomenclaturas. Eu coloquei inclusive as duas nomenclaturas aqui para vocês saberem que pode ter essa diferença. Querem dizer a mesma coisa, mas são nomes diferentes. Então, endotermia é a mesma coisa que homeotermia. A endotermia vai ser essa capacidade de manter essa temperatura do organismo constante. A capacidade ela foi adquirida pelo fato das aves terem um metabolismo muito elevado. Com o metabolismo muito elevado, essas aves vão conseguir produzir muita energia. E para que essas aves consigam manter a temperatura de um organismo tão grande, é necessário que esse organismo consiga consiga sintetizar energia o suficiente para isso. E essas aves contêm esse metabolismo. Então, sempre que vocês verem animais endotérmicos, que vai ser o caso dos mamíferos também, vocês precisam assimilar a endotermia com alta capacidade de geração de energia, consequentemente um alto metabolismo. As penas elas vão ser
um fator que vai ajudar nessa capacidade de homeotermia, porque ela vai impedir que esse animal perca calor para o ambiente com facilidade. É uma característica intrínseca, é o que caracteriza esse grupo de animais, é a presença de penas. Elas podem ser penas coloridas, podem ser penas todas pretas, podem ser penas pintadinhas, podem ser penas brancas, enfim, não tem um padrão, elas podem ter a mais diversa coloração. Além disso, de ser uma característica intrínseca e ajudar na endotermia, elas que vão possibilitar o voo, não só elas, mas também elas, vão ser um atrativo sexual. Existem alguns grupos de aves que vão usar a coloração das penas como um atrativo sexual para poder atrair a sua fêmea ou atrair o seu macho para acontecer a cópula. E elas também vão promover a camuflagem. Algumas aves conseguem se camuflar no meio por conta da coloração das penas serem muito próximas da coloração do meio, e assim elas vão conseguir fugir dos seus predadores. São isolantes térmicos, que é a capacidade que elas têm de manter, né, o calor, de evitar que esse animal perca calor para o ambiente. E também essas aves elas vão ter uma glândula que a gente chama de glândula uropigiana. O que essa glândula faz? Ela vai conter uma substância lipídica. Essa substância lipídica, a ave, pelo bico, vai esbarrar nessa glândula, vai fazer com que ela faça o expelimento dessa substância lipídica. E com isso, essa ave vai espalhar essa substância lipídica nas penas dela. Para que serve essa substância lipídica? Existem aves que são aquáticas. Concordo que se as aves aquáticas, se elas ao estarem na água, essas penas se encharcassem, elas iam afundar. Por quê? Porque ela ia ficar muito pesada. A ave não ia conseguir voar. Então, essa glândula uropigiana, ela vai fazer a hipermeabilização das penas. Ela vai impedir que a água consiga se aderir a essas penas. Consequentemente, as penas não vão se molhar, não vão ficar encharcadas, e essas aves vão conseguir estar no mar, no rio, aonde quer que elas vivam, e vão conseguir voar e sair daquele local ao mesmo tempo. Isso é um problema, isso não, né? Os desastres ambientais que envolvem óleos, petróleo, no mar principalmente, são desastres muito problemáticos, porque além de afetarem o ecossistema marinho, vai afetar o ecossistema aéreo, porque o que acontece? Existem aves que elas voam, têm voos extremamente altos, mas elas caçam no mar. Quando essas aves descem para caçar no mar e elas se molham e esse mar está contaminado por alguma substância lipídica, essa substância lipídica vai conseguir interagir com a substância lipídica liberada por essa glândula. Como ela consegue interagir, essa pena ela vai ficar encharcada, seja de óleo, seja de petróleo, de qualquer substância que consiga ter alguma interação com a substância lipídica que é liberada pelas glândulas uropigianas. Então, se essa ave consegue ficar encharcada por algum momento, ela vai afundar. E se ela afundar, consequentemente, ela vai morrer. Então, além do ecossistema marinho, esses desastres ambientais que envolvem substâncias lipídicas também são um problema extremamente sério para as aves que dependem do mar, dependem da água para alguma coisa. Isso eu falo mar porque acontece primordialmente na água do mar. É muito difícil a gente ver que aconteceu algum desastre ecológico dessa forma em rio, porque rio geralmente tem uma estrutura menor que não vai caber uma plataforma de petróleo, por exemplo, dentro dele. Então, geralmente, esses acidentes acontecem no ar e são um problema extremamente grave para o ecossistema aéreo. Todas as aves vão possuir a capacidade de voo, mas nem todas vão executar essa função. Todas as aves conseguem voar, mas nem todas fazem isso. A exemplo são as galinhas, os avestruzes e as emas, sendo que a galinha ela não voa alto, mas ela plana. Ela consegue, não sei se vocês já viram a fuga das galinhas, eu acho que não, porque vocês são bem mais novos que eu.
Mas A Fuga das Galinhas é um filme que retrata exatamente a dificuldade das galinhas de voarem, porque o sonho das galinhas é voar e elas não conseguem ter voos longos. E lá mostra exatamente essa capacidade de planar, né? Ela vai conseguir ir até determinado ponto planando, mas ela não vai conseguir adquirir nem velocidade nem altura. Já os avestruzes e as emas são animais que não planam, não voam. Vão ser animais exclusivamente terrestres. Além disso, para que essa capacidade de voo seja bem executada, esses animais têm algumas adaptações. Dentre essas adaptações, a gente vai ver que eles têm o que a gente chama de ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos vão ser ossos que são porosos por dentro. Ao invés de eles serem maciços, como alguns dos nossos ossos, eles são porosos. Eu vou mostrar uma imagem mais à frente para vocês que mostra exatamente como esse osso é por dentro. Por que isso é importante para o voo? Porque vai diminuir o peso desse animal. Esse animal vai ser mais leve, consequentemente ele vai conseguir voar mais alto. Além disso, existem outras estruturas que vão participar também do sistema respiratório desse animal, que são os sacos aéreos. Por todo o corpo das aves existem sacos que vão simplesmente acumular ar. Esse acúmulo de ar vai fazer com que esse animal tenha densidade menor. Então, no momento em que ele entra dentro da água, para ele conseguir flutuar, esses sacos vão auxiliar nessa flutuação. Além disso, esses sacos também vão conseguir diminuir o peso do animal, porque ele vai aumentar a estrutura, né? Esse animal vai ficar maior, mas ele vai ficar mais leve. Por quê? Porque dentro dele tem ar, é como se fosse uma bexiga. Uma bexiga que está mais cheia, ela consegue flutuar com mais facilidade do que uma bexiga que está mais vazia. Por quê? Porque o tamanho dela é maior, aí a gente tende a pensar, pô, mas o tamanho dela é maior, então ela vai ser mais pesada. Não, por quê? Porque o conteúdo dessa bexiga é ar. Então o ar vai deixar essa bexiga mais leve e ela vai voar com mais facilidade. É exatamente a mesma coisa. Quanto mais cheios estão esses sacos aéreos que tem por todo o corpo do animal, mais facilidade ele tem de voo, porque menor vai ser a densidade dele. E além disso, eles vão ter o músculo peitoral, que é o músculo que bate as asas, extremamente forte. E junto com esse músculo, a gente vai ter uma estrutura que chama quilha, que fica no externo desses animais. Externo é esse osso que a gente tem bem aqui, ó, os animais também vão ter esse osso. Eles têm a presença dessa quilha, e é nessa quilha que os músculos peitorais vão se prender. Então, a união dos músculos peitorais extremamente fortes com a quilha, que é um osso que está no externo, vão fazer com que esses animais consigam voar, ter um voo muito bem sucedido. Aqui a gente tem os sacos aéreos, a demonstração de alguns sacos aéreos. Esse azul aqui não é saco aéreo, é o pulmão, mas esses sacos são distribuídos por todo o corpo do animal e tem essa função de reduzir a densidade dele. Os ossos porosos, tá vendo? Por dentro do ossinho é desse jeito, tem vários espaços, que vai fazer com que esse animal tenha um peso menor. Aqui é uma foto de um passarinho passando o bico dele na glândula uropigiana e, consequentemente, espalhando a substância lipídica pelas penas dele. Essa glândula vai ficar bem no rabinho dele aqui, por isso que o animal a gente tem a tendência de ver, eu já vi várias vezes, ele esfregando o bico no rabo, naquele rabo que tem aquela pena mais comprida, né? Para poder e quando ele esfrega, ele consegue estimular essa glândula a liberar o conteúdo dela e ele consegue espalhar essa substância lipídica por entre as penas e evitar que ele encharque as penas e, consequentemente, ele afunde. Aqui é a quilha, que é um osso que fica junto ao externo das aves e é onde vai se prender os ossos não, desculpa, vai se prender os músculos do peito. Por que quando, eu imagino que vocês já comeram frango alguma vez, me perdoe se tem algum vegano ou vegetariano aqui, mas eu vou usar esse exemplo. Quando a gente faz um frango assado, a gente tem uma diferença de coloração. O peito desse animal, ele é bem branquinho.
a carne do peito desse animal ela é bem branquinha. E a carne das coxas desse animal ela é mais escura e, consequentemente, ela é mais macia. Isso, mais molhadinha. Por que isso acontece? Porque o peito do animal é apesar da galinha, né, de ser um animal que não utiliza muito esse músculo, ele vai ser um músculo que precisa ser mais forte. Então, consequentemente, ele vai ser mais resistente e mais duro, diferente das coxas, que normalmente são músculos que esses animais não vão usar com tanta frequência quanto os músculos peitorais. Além disso, tem um sistema respiratório desses animais que vai ser constituído pela presença de pulmões, e é por meio desses pulmões que vão acontecer as trocas gasosas. Os sacos aéreos também constituem um sistema respiratório, mas eles vão constituir esse sistema no sentido de armazenar ar para esse animal, e não de fazer troca gasosa. Então, única e exclusivamente o pulmão desses animais vão conseguir fazer troca gasosa. Os sacos aéreos só vão armazenar ar sem fazer as trocas gasosas. E aqui, como eu já disse, vão ser estruturas que vão estar presentes em todo o corpo do animal, que tem como objetivo maior reduzir o peso dele. Aqui nessa imagem tem a demonstração desses sacos, de uma forma que está mais... Essa imagem mostra mais sacos além do que a outra mostra. O sistema digestório desses animais vai ser o sistema que vai apresentar maiores diferenças com relação ao nosso, porque eles têm algumas estruturas que a gente não tem, dentre elas a presença de bicos, como eu falei para vocês, que são sem dentes. Então, esse animal não mastiga o que ele come. Para isso, ele vai necessitar de alguma outra estrutura que faça essa trituração, alguma outra estrutura que desfaça o alimento para que ele consiga digerir. Para isso, existem duas estruturas, o papo e a moela. O papo vai ser uma estrutura que fica bem depois do esôfago, ou seja, o animal engoliu e esse alimento vai ficar bem aqui no papo. O que esse papo vai fazer? Ele vai umidificar esse alimento. O alimento vai ficar armazenado aqui para que ele fique mais úmido, para que a moela, que é um órgão que faz a trituração, consiga triturar de forma eficaz esse alimento. Então, primeiro o alimento vai passar pelo papo, vai ser umedecido, e depois disso ele vai para a moela, que é uma estrutura onde geralmente tem pedra, exatamente a pedra que a gente vê na rua. Esses animais eles ingerem algumas pedras e essas pedras vão ficar armazenadas nessa moela justamente para auxiliar na trituração desses alimentos. Depois disso, o alimento vai para o proventrículo, que é o estômago desse animal, que vai fazer a digestão química. O sistema vai ser completo e o sistema digestório vai terminar em uma cloaca, como os outros animais que a gente estudou até agora. Cloaca, que vai ser aquela estrutura que vai conter as egestas, as excretas e o conteúdo do sistema reprodutor. Beleza. O sistema reprodutor desse animal é sexuado, eles são ovíparos, ou seja, todos eles vão depender de ovos. Esses ovos vão ter casca rígida, que é o que faz com que esses animais... Gente, só um minuto. Parou. Parou, hein? Por favor. Que vai fazer com que esses animais consigam sobreviver ao ambiente terrestre e não dependam da água para poder fazer sua reprodução. A postura dos ovos vai acontecer pela cloaca. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Nenhuma ave passa pelo desenvolvimento larval. Nesse grupo de animais, a gente vai começar a ter o cuidado parental. O que é o cuidado parental? A mãe, a fêmea,
cuida das crias. Quando a gente vê o passarinho que ele tá lá no ninho, quando ele acaba de eclodir o ovo, a mãe vai e alimenta esses animais. Eles não são soltos na natureza logo que eles nascem. Isso a gente chama de cuidado parental, que é muito visto nos mamíferos. Por isso que a mãe, o cachorrinho, quando ele tem vários filhotinhos, ele vai amamentar aqueles filhotes. Por isso que a gente tem que deixar 2 meses aqueles filhotes estarem ali em contato com a mãe, porque a mãe vai cuidar daqueles filhotes. É o que acontece com a gente. Quando a gente tem um bebezinho, a gente vai cuidar dele até que ele tenha uma idade e consiga se virar sozinho. Dentre esses grupos de animais, há os rituais de corte. O que são rituais de corte? Vão ser alguns rituais que esses animais fazem para poder atrair a fêmea. Seja ele a cor das penas, seja uma dança, seja um canto. Qualquer coisa que faça a atração das fêmeas. E geralmente são os machos que fazem isso. As fêmeas são as que são atraídas. Com relação ao sistema circulatório, o coração vai ser tetracavitário sem a mistura sanguínea. Tetracavitário significa que ele possui 4 cavidades e, dentre essas cavidades, o sangue rico em oxigênio não se mistura com o sangue pobre em oxigênio. Então, a gente diz que essa circulação é dupla, fechada e completa. O sistema excretor desses animais vai ser formado por rins. Eles vão excretar ácido úrico e também a eliminação dessa excreta vai acontecer pela cloaca. Algumas espécies vão apresentar glândulas de sal, que é aquelas mesmas que eu falei do jacaré, que o jacaré tem. Então, essas glândulas de sal vai ser para eliminar o excesso de sal que esse animal consome. Ela é muito presente em aves marinhas, que vivem próximo a mares ou regiões mais salinizadas. Essas glândulas vão eliminar esse excesso de sal que o ambiente traz para as aves. O sistema nervoso e sensorial dessas aves, a gente já começa aí a ter um sistema nervoso bem desenvolvido, com presença de encéfalo, e é justamente esse encéfalo que vai dar a coordenação e o equilíbrio para o voo dessas aves. Esse encéfalo que vai possibilitar o voo em 3 dimensões, vai possibilitar a movimentação dessa ave enquanto ela está voando. A visão é extremamente bem desenvolvida e elas enxergam colorido, vão ser os primeiros animais a enxergarem colorido. Essa visão é tão desenvolvida que existem aves que enxergam muito bem, extremamente bem e muito melhor até do que a gente enxerga. A audição também é bem aguçada e algumas têm a percepção de campo magnético, que vai auxiliar na migração e na caça. Esses animais que têm essa percepção de campo magnético, a gente costuma chamar que são as aves de rapina, que são aves extremamente sensíveis e que caçam muito bem, porque ela consegue perceber esse campo magnético, não só o campo magnético terrestre, que vai ser o que vai auxiliar na migração dela para algum outro lugar, quanto o campo magnético que a gente consegue emitir, que vai mostrar, por mais que essas aves não estejam enxergando, elas conseguem sentir que tem alguma presa perto pela emissão e pela percepção que elas têm desse campo magnético. Essas aves também vão ter a presença de um órgão que a gente chama de seringe, que é localizado bem abaixo da faringe e é o que vai permitir a emissão de som. Por isso que a ave canta. A gente vai ter uma divisão dessas aves, elas são divididas entre ratitas e carinatas. Basicamente, o que faz com que essas aves se dividam nesses 2 grupos é a presença da quilha, que é aquele osso que fica no externo, que possibilita a ave de voar, basicamente. As ratitas não vão ter quilha, então elas vão ser aves que são incapazes de voar, elas incapazes no sentido de que as asas desse animal elas não vão conseguir fazer um movimento de voo, mas essas aves são aerodinamicamente feitas para voar. E as carinatas são as que apresentam a quilha e têm um voo ou planam muito bem. Aqui tem um exemplo de uma arara, que é um animal que a gente já viu voar e etc. E um pinguim, que apesar da gente não ver o pinguim voando, ele é uma ave que tem as suas asas adaptadas ao nado.
E esse nado é bem parecido com o bater das asas de uma ave que esteja voando. Então, a diferença é que é como se o pinguim voasse na água, gente. Apesar disso ser uma comparação ridícula, é como se o pinguim voasse embaixo da água. E ele consegue planar também, apesar dele usar muito pouco essa capacidade. Fechando aí a questão das aves, a gente agora vai falar sobre o grupo de animais fofinhos e que a gente tem mais contato, que são os mamíferos. São a característica que dá nome a esses animais e que é a característica mais intrínseca deles, é que todos os mamíferos têm a capacidade de produzir leite para amamentar esses filhotes. Todos os animais que constituem o grupo dos mamíferos têm glândulas mamárias, glândulas produtoras de leite. Eles vão ter o corpo coberto de pelos, o que dificulta a perda de calor. Por isso que a gente chama esses animais de endotérmicos, porque o pelo vai ser uma característica que vai ajudar a manter a temperatura do corpo constante. E todos os mamíferos têm pelo em determinado grau. Seja o cachorrinho, o leão, que tem muito pelo, ou a baleia, que a maior parte do corpo dela vai ser lisa, porém ela tem algumas partes do corpo que apresentam pelos também. Esses animais vão habitar os mais diferentes lugares. Eles têm diafragma, que faz com que a respiração pulmonar seja extremamente eficiente, extremamente parecida com a nossa. E eles vão ter dentes diferenciados de acordo com a dieta. Isso eu vou mostrar para vocês uma foto mais para frente. Os animais que são carnívoros vão ter dentes adaptados ao consumo da carne. Os animais que são herbívoros vão ter os dentes adaptados ao consumo de frutas, de verduras e etc. Eles vão ter a capacidade de brincar e eles vão ser o grupo de animais que tem o maior cuidado parental. Vai ser o grupo de animais que cuida dos seus filhotes por mais tempo. Aqui a gente pode ver a foto de uma leoa com um leãozinho, né? Ela vai caçar... Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, só tá bem baixinho. Aumenta o seu volume. Tá me ouvindo agora melhor? Tô ouvindo, pode falar. Acho que eu vi em algum lugar que esse lance do cuidado parental tinha a ver com a quantidade de filhotes da prole. Então, mais ou menos, porque existe... Porque varia, né? Igual a gente vai ter... Vou dar o exemplo do cachorro, que é bem próximo. Vão ter cachorros que vão conseguir ter 10 filhotes e cachorros que vão conseguir ter 2. Então, isso é mais relacionado com a necessidade desses animais que esses animais têm de mamar, de consumir o alimento único e exclusivamente da mãe, de depender dela para isso, do que da quantidade de filhotes em si. Respondi isso a pergunta? Respondeu sim, obrigada. De nada. Aqui a gente vai ter, como os mamíferos eles ocupam ambientes muito diversos, a gente vai ter várias adaptações de pele. Todos eles vão ter a presença de pelo, e o objetivo dessa presença de pelo é evitar a perda de calor. Por isso, gente, que quando eu tenho aqui em casa um cachorrinho, deixa eu ver se ele tá aqui por aqui. Flora, vem cá, vem. Depois eu mostro. Que é um cachorrinho bem peludinho. A tendência que a gente tem é de tosar esses animais no calor, porque a gente acha que eles estão sentindo calor. Só que não, se ele é um animal que já tem muito pelo, a gente tem que deixar ele com muito pelo, porque ao contrário do que a gente pensa, esse pelo vai evitar que esse animal perca calor e vai evitar que o calor do ambiente penetre nesse animal. Então, a gente sempre tem que... Os animais que são peludinhos, eles têm que ser mantidos peludinhos, e os animais que não são, têm que ser mantidos da forma que eles são. Além disso, esses animais também vão ter as glândulas sudoríparas, que vão ser basicamente as glândulas de suor. Essas glândulas, o objetivo delas é diminuir o calor que está na pele desses animais. É exatamente o que acontece com a gente. Quando a gente sua, é porque a temperatura da nossa pele está ficando muito elevada. Então, as glândulas sudoríparas vão liberar as substâncias dela, que no caso é o suor, que vai fazer com que molhe a região que está com uma temperatura muito elevada e exista a troca de calor. A água que vai evaporar consiga levar um pouco de calor junto com ela.
A ideia que a gente tem é que se a gente não suasse, a gente sentiria muito menos calor, mas se a gente não suasse, a gente pegaria fogo, literalmente, e a gente conseguiria ver aí várias pessoas pegando fogo com calor. Eu imagino que vocês aí em Niterói passam muito mais calor do que eu, que moro no sul do Rio. Então, se a gente não suasse, se os animaizinhos não suassem, eles teriam problemas sérios de controle de temperatura. Além disso, esses animais vão ter uma camada de gordura que vão também evitar essa perda de calor. Por isso que o urso polar é bem gordo. Por quê? Porque eles vivem em locais que são muito frios. Então, quanto mais frio, maior a camada de gordura desse animal para evitar que ele perca muito calor para o meio. A coloração dos pelos, gente, também tem relação com isso, porque a coloração branca vai fazer com que o calor seja refletido e não entre por entre os pelos desse animal. Já se a coloração fosse preta, o preto ia absorver todo o calor que é emitido pelo sol e esse animal sentiria muito mais calor. Aqui são dois extremos, né? O urso polar que vive na neve e o camelo que vive no deserto, de que esses animais vão ter adaptações de pele diferentes. O camelo, ele tem aqui, eu esqueci o nome disso, que é uma região que é adaptada para armazenar água. Por quê? Porque esses animais eles não vão beber água com muita frequência, então eles vão conseguir armazenar água nessa região e vão evitar que esse animal morra de sede. Consequentemente, não. Além disso, esses animais não são muito gordos como os ursos polares. A gente pode ver exatamente pelas patinhas, né? As patinhas são bem fininhas, exatamente porque eles não precisam manter o calor, porque eles passam muito calor. Então, a gente precisa entender que os mamíferos eles vão ter adaptações de pele de acordo com o ambiente que eles vivem. O sistema respiratório desses animais vai ser pulmonar, inclusive os aquáticos. A baleia respira por meio de pulmões. A circulação vai ser dupla, completa e fechada, com um coração tetracavitário. Parou! Olha, gente. Olha. Que tá latindo pro gato que tá lá na rua. O coração vai ser tetracavitário, com 4 cavidades. A circulação dupla sem mistura de sangue oxigenado com sangue pobre em oxigênio. O sistema digestório vai ser completo, terminando em ânus. Esses animais não têm a presença de cloaca. E os dentes vão ser adaptados a essa dieta. E aqui, mostrando um pouco desses dentes adaptados. A baleia, tá vendo como são os dentinhos da baleia? Aqui a gente tem o leão, que tem uma dentição adaptada pro que ele come. E aqui, gente, é um gatinho. Eu acho muito fofo os dentinhos de gatinho. Olha só, eles são tão pequenininhos. Que também é adaptada, no caso dos gatos e dos cachorros, que são animais domésticos, né, que comem ração. Vão ser uma dentição adaptada para isso. Hoje em dia, adaptada para isso. A excreção vai ser por ureia. E eles vão fazer essa excreção por meio de rins. E eles vão ter bexiga. O sistema nervoso desses animais são muito bem desenvolvidos, gente. Muito. Por isso que a gente tem uma quantidade imensa de cachorro, de gato que aprende as coisas com muita facilidade. Porque esses animais vão ter um encéfalo, um cérebro extremamente desenvolvido. Consequentemente, a audição e o olfato são muito acurados, inclusive por isso que os cachorros, geralmente, eu tenho aqui, mostrei pra vocês, meu namorado tem 2 e são animais que têm muito medo de fogos, de buzina, dessas coisas, porque a audição deles é muito sensível. Além disso, existem 2 grupos de animais que têm a capacidade de ecolocalização, que são os golfinhos e os morcegos. O que é a ecolocalização? Vai ser a capacidade da captação... Parou, Flora! Da captação e da detecção de ondas. Que essa
de ondas ultrassônicas. Essa captação e emissão vão auxiliar na percepção de barreiras do ambiente para que eles não batam e também vai auxiliar na presença ou não de presas. O morcego, no caso, é um animal que ele geralmente ele vive no escuro, ele fica dentro de caverna e geralmente ele caça no escuro, os morcegos que são carnívoros. E eles vão precisar dessas ondas ultrassônicas porque eles vão enxergar mal no escuro. Então essas ondas ultrassônicas ajudam com que eles não batam nos lugares, com que eles não vão de encontro com árvores, com paredes e etc. Então essa capacidade de ecolocalização vai ajudar no sentido de fazer com que a locomoção seja bastante eficaz. O sistema reprodutor desses animais vai acontecer internamente, a fecundação vai ser interna por meio de um útero. Esses animais, exceto um pequeno grupo, né? A maioria deles vai ter um desenvolvimento intrauterino, vai se desenvolver dentro do útero da mãe, sem a presença de ovos e com a presença de anexos embrionários, como a placenta, o saco vitelínico e etc. O desenvolvimento é direto, tem a presença da amamentação, que aqui a gente vê uma porquinha com os filhotinhos, né? E ela amamenta esses bichinhos. E junto com essa questão da amamentação vai existir o cuidado parental. Existem algumas classificações que a gente costuma ver. Gente, isso cai bem pouco em prova, mas eu coloquei porque é interessante vocês saberem. Existem os marsupiais. Os que são os marsupiais? São os... Esqueci o nome desse bicho. Desse aqui. Que parte da gestação... Qual é o nome daquele bicho que tem... É canguru? Isso, canguru. Que parte da gestação vai ser no interior do corpo, no útero, e parte vai ser numa bolsa, que é chamada de bolsa marsupial, que é bem o que acontece aqui, ó. Não, quando o filhote está dentro dessa bolsa, não significa que necessariamente ele está em desenvolvimento. Pode ser que ele só seja um filhotinho que está sendo cuidado pela mãe. Mas se ele for bem pequenininho, acontece várias vezes de que esse animal ainda esteja no desenvolvimento embrionário dentro da bolsa marsupial. Esses animais que têm esse desenvolvimento dessa forma são denominados marsupiais. Tem os placentários, que toda a gestação vai se desenvolver no corpo da mãe, que é o caso dos macacos, dos leões, dos cachorros, dos gatos, de todos esses animais, a maioria. E tem os monotremados, que são mamíferos que colocam ovos, que é o caso do ornitorrinco. Gente, o ornitorrinco é um animal extremamente difícil de classificar porque ele tem característica de ave, de réptil e de mamífero. Ele está dentro dos mamíferos porque ele amamenta os filhotes, porque ele tem glândulas mamárias, mas ele vai ter o bico das aves e vai ter os filhotes desse animal vão ser característicos, vão conseguir viver no ambiente terrestre a partir de ovos. Então, é um animal extremamente difícil de classificar. Além dessa classificação, que é com relação à forma de concepção, né, a forma com que esses animais conseguem nascer, existe a classificação pelo habitat. Existem os animais aquáticos, os mamíferos aquáticos, que são as baleias e os golfinhos. Os terrestres, que é a maioria deles, aqui a gente tem a foto de um coalinha, que é um mamífero terrestre. E os aéreos, que a gente vai ter só o morcego como representante desse grupo. Porém, é um grupo que tem assim uma quantidade de bicho absurda. Apesar do morcego ser um único representante, existe uma gama de classes, né? Uma variedade muito grande de morcegos dentre esse grupo. E com isso a gente finaliza. Eu acho que eu falei muito rápido hoje, vocês me desculpem, mas eu precisava terminar, senão a gente ia ficar muito atrasado. Com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Eu vou postar agora já o vídeo dela lá no Classroom para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bem? Boa noite e boa semana.
pra vocês. Beijo. Boa noite, obrigada. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, prof. Obrigada pela aula. Fico com Boa Deus. noite, gente.